Bem, boa tarde, gente. Hoje, como prometido, então, eu vou estar gravando a nossa aula sobre a Madame Bovary. E eu confesso que eu tenho vontade, de sobrar tempo, falar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe, né? Porque, na verdade, eu queria adentrar no Edgar Allan Poe antes, porque nós estamos fazendo uma... Eu quero causar um cotejo aqui entre o realismo e o romantismo, que são duas estéticas que são talvez representativas de dois pontos de vista muito divergentes na literatura e dois pontos de vista que, em seu extremo, nesses dois casos, permeiam a literatura em todos os seus sentidos, em todos os âmbitos, em todos os tempos, vamos dizer assim. Eu acho que o romantismo e o realismo, colocados em cotejo, podem exemplificar várias nuances da literatura em todos os tempos literários. É isso que eu creio mais fortemente assim sobre esses dois cânones, essas duas escolas literárias. E adentrando a Madame Bovary, eu já digo que se eu tiver que fazer um cotejo, eu vou escolher a Lucíola de José de Alencar, porque na Lucíola, sendo um livro bastante conhecido, mas também a Lucíola ela vai fazer uma ponte para a Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, que seria uma ponte legal de comparação. Embora também tenha vários outros, né? O Drácula de Bram Stoker eu gosto, embora seja uma obra que a gente considera de entretenimento, não especificamente uma obra que seja colocada como uma obra de arte, mas ao mesmo tempo é um texto que dá para a gente cotejar, para a gente buscar referências e para levar para adolescentes também, porque tem um filme filmado, dirigido por Francis Ford Coppola, que pode ser um tipo, com algumas ressalvas, pode ser um bom produto para a gente realizar uma aula sobre romantismo, né, no ensino médio. Claro, com algumas ressalvas no sentido que tem bastante sensualidade e sexualidade em jogo ali na obra e no filme, né? Mas eu quero colocar aqui então a Madame Bovary de Flaubert, introduzir. Nós temos então, eu fiz algumas anotações, que eu estou com uma tradução que não é lá uma tradução boa, mas que tem um prefácio do Otto Maria Carpeau. Eu nem vou mostrar a tradução, mas existem traduções assim belíssimas da obra e que podem ser pesquisadas, e eu posso até passar para vocês, se vocês necessário acharem, em outro momento, tá? Hoje estou sem a minha caneca do Elvis Presley, que eu esqueci de pôr o café nela para me aparecer. Então, pessoal, tem a ver com o que acontece no Madame Bovary, depois vocês vão entender por quê. A Madame Bovary, então, é um dos textos mais aclamados pela crítica, pela história da literatura. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar em primeiro momento aqui, que nós passamos, e aí as controvérsias entre o romantismo e o realismo. Nós passamos de uma literatura altamente colocada como inspiração, como gênio, como genialidade, como se fosse uma literatura assim que foi escrita e aí saiu do forno e foi para as pessoas, que é a crença romântica no gênio, né? Então o gênio ele constrói uma obra de arte assim do nada, e essa obra de arte vem à tona e acabou. Isso era uma preocupação muito grande entre os românticos, porque se tinha esse preso, as pessoas prezavam demais essa questão de que a literatura fosse uma coisa que surgisse puramente do gênio, né? Da genialidade das personalidades, e que viesse à tona com grandes insights, né? Maviosíssimos, né? Mas quando o Flaubert escreve, o Flaubert ele está lançando, nós estamos numa sociedade burguesa avançada, então nós passamos, pensa bem,
Ele escreve essa obra desde 1851, 5 longos anos, 1856 ele lança essa obra em folhetim, em uma revista, né, como folhetim, de certa forma. 5 longos anos de trabalho puro em que Flaubert realmente dedicava-se à construção dessa obra. Mas o que o Flaubert tem de diferenciação, grande diferenciação em relação ao romantismo, é que no momento em que ele trabalha com essa literatura, com essa obra de arte que ele produz, que é a Madame Bovary, né, que trata a personagem principal, Emma Bovary, ele está trabalhando, ele está mostrando para as pessoas que ele efetua um trabalho que é aquilo que a professora Valdeci, minha grande mestra, diz sempre, que 99% é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, digamos assim, que a ideia que é lançada nesse sentido sobre essa obra é uma ideia de que existe muito mais um trabalho suado na escrita do que um trabalho só de inspiração. Isso se deve a quê? Quando, por exemplo, os românticos escreviam, o José de Alencar, o Victor Hugo, o Castro Alves, se tinha essa ideia de genialidade e da arte ser um produto de devaneio, um produto de poesia, algo poético, algo artístico, e acabou. Num tempo de burguesia, o Flaubert, da burguesia vocês pensam que, eu sempre lembro que em 1840 denotam mais ou menos assim uma segunda industrialização, teve a Revolução Industrial, né? Uma segunda Revolução Industrial, que no final da década do século XVIII, quer dizer, nós temos a primeira, se eu não me engano, e nesse patamar da industrialização também, essa questão da burguesia começa a modificar, a crescer mais, a diferenciar-se. E nessa diferenciação que ocorre, nós temos então a diferenciação do trabalho escritor dada por Flaubert pela primeira vez, que é: eu estou trabalhando para vender a minha obra, eu estou efetuando um trabalho suado e esse trabalho merece ser valorizado. É mais ou menos essa questão, assim, eu diria, né? Então ele demonstra, e o que dizem principalmente é que eu acho que eu não tive tamanho, mesmo porque minha tradução não é lá grandes coisas, e daí eu acabei lendo trechos, artigos e tal, assim, mas que provam melhor assim do que a minha própria leitura. Não posso também ser arrogante a ponto de dizer que as coisas que eu falo todas são descobertas minhas, muitas são, mas que já descobriram também, muitas são que talvez eu tenha tido originalidade na descoberta ou não, e muito, muito, muito mais do que isso são leituras que eu faço, palestras que eu ouço, professores, né, meus grandes mestres do mestrado, doutorado, da faculdade, tendo graduação, de especializações que me passaram, né? E a gente percebe, o que se diz é que percebe-se muito que a literatura do Flaubert, que é essa Madame Bovary, se percebe muito os traços de imperfeição e as soluções que o Flaubert diz, tanto que dizem assim que talvez, eu assisti uma palestra de uma professora que diz que talvez seja isso que atraia tanto os escritores à obra desse nosso amigo o Flaubert, porque o escritor consegue perceber o grau, o nível, tanto de como é que eu posso dizer assim, o nível de acerto, de perfeição, mas o nível de processo que ocorre dentro da criação de cada frase. Tanto que existem correspondências que o Baudelaire faz com uma senhora, uma mulher, que eu não lembro quem que é ao certo, que vai demonstrar todo esse nível de profundidade que há nesse traçado. Ele vai falar para ela assim: demorei 1 semana para construir uma frase, por exemplo, né? Então é um processo de criação muito lento, de um livro que não é tão grande assim, né, digamos assim, em número de páginas, mas que é um livro grandioso em essência,
tem muita coisa boa dentro do livro, tem uma modificação extraordinária no que diz respeito à temática, à composição da obra de arte literária, do romance em si, né? Primeiro vamos lembrar que o romance é um gênero, né, que ele inicia-se lá, mais provavelmente foi com... Realmente tem alguns que deixam crer que fosse na Inglaterra o seu início. Eu esqueci com que autor, mas é que eu gravo na mente realmente o Dom Quixote de La Mancha por Cervantes como esse herói problemático que não se adequa ao mundo e que os eventos acabam passando todos em torno desse herói. Porque mesmo nas epopeias, seria uma epopeia burguesa, como diz o crítico da epopeia burguesa, é o Lukács, né? Que vai trabalhar com esse conceito. Eu esqueci agora, mas a epopeia burguesa, porque na epopeia grega e romana você vê uma batalha de uma personagem, você vê toda uma questão ali de eventos que rodam em torno dele, mas não exclusivamente dele, e não exclusivamente essa personagem seja uma personagem que participe dessa ideia de mundo burguês. As novelas de cavalaria também não podem ser consideradas romances, mas o Dom Quixote traz essa personagem que sofre uma inadequação diante da existência que ele vive, tanto que ele busca uma aventura de cavalaria que não existe mais, já é uma crítica, já existe. Então é uma questão moderna, que vem junto à era moderna, à modernidade, não ao modernismo, mas à modernidade, né, que vai formular o romance. O Fausto de Goethe, embora seja todo como as epopeias, e como as últimas epopeias tem a semelhança, que eu digo mais essa epopeia do Renascimento, que é os Lusíadas do Camões, que é o Paraíso Perdido de John Milton, a Divina Comédia de Dante Alighieri, né, que é essas que ficam gravadas na minha cabeça. Mas o Fausto de Goethe, ele parece uma epopeia no sentido formal, porque ele é feito em versos e coisa e tal. Mas o Fausto de Goethe é um romance já, porque também existe ali uma personagem em conflito com o mundo e uma historização ali, uma narrativa em que essa personagem é um centro envolta de várias outras personagens que servem-lhe apenas e não que tenham uma significação individual dentro dessa obra, que é a diferença da novela, né? Então o romance de Flaubert, aí se você pensar que o Dom Quixote vem lá no século XVII e nós temos um desenvolvimento lento, e o romantismo é que dá uma abertura ao romance muito grande, porque daí é um público leitor que se forma em torno de uma narrativa prosaica, né? E esse público leitor necessita de histórias, e essas histórias são criadas mormente para mulheres lerem histórias de romance, para as mulheres se satisfazerem com a ilusão da vida, né? E porque é um atributo mais das mulheres nesse momento. Mas, se vocês pensarem, essas mulheres, elas se acabam adentrando num mundo que promete algo que não existe, né? Toda a arte é uma liberdade do tédio, né? O tédio sempre existiu, e numa sociedade como a moderna, e depois principalmente uma sociedade que vai avançando depois da Revolução Francesa para uma burguesia bastante alta no sentido já bastante desenvolvida no sentido burguês, que inicia-se já no Renascimento, por exemplo, mas nós temos então uma sociedade que está enfiada num tédio eterno. A nossa sociedade está enfiada num tédio eterno. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade cheia de atributos, cheia de tecnologia, cheia de coisas. Nosso dia está cheio, mas mesmo assim nós não nos livramos do tédio, da monotonia. Parece que é muita coisa que acontece, mas não é. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo engodo que a gente está vivendo, né?
E aí, eu me refiro que o Madame Bovary ele nasce num período tal. Se vocês verem, nós estamos em um tempo de alto romantismo. Quando o Flaubert, o Gustave Flaubert, ele cria na França esse romance, ele está criando, ele identifica-se com o cânone da escola romântica, o cânone romântico, a escola romântica. Então ele está enfatizando a escola romântica. Ele acha que está criando uma obra romântica, em todos os seus sentidos é romântica, romântica, romântica. Ele quer que ela seja romântica, entendem? Eu não sei como que eu deixo meu bonezinho, acho que vou deixar assim mesmo, só para esconder minha careca. Ele quer criar uma obra romântica, é o que ele quer. Mas ele não cria uma obra romântica, não adianta, ele está fazendo uma obra inovadora sem querer. Mas ele se recusa a quem acredite ser realismo, porque quando ele produz essa obra causa um impacto social muito grande, por vários motivos que a gente vai vendo agora, mas ela causa um impacto social muito grande. Em 1856 ela é posta em revista, já causa um furor. Em 1857 ele está escrevendo desde 1851. Em 1857 ela é lançada como romance mesmo, nesse modelo clássico de romance, né? E aí, quando ela é lançada como romance, eu tenho essa versão, gente, porque eu comprei para ler na época, a gente pegou em bastante gente, e aí faculdade a gente não tem dinheiro, né? Não tem emprego e pá, e eu ganhava muito pouco, né? Trabalhando, trezentão por mês, na época valia um trezentão, mas era um trezentão, eu acho, na época. E aí a gente não tinha dinheiro para comprar coisa muito elaborada, a gente comprou isso aqui, todo mundo junto, e papapá, e veio essa obra aqui que é péssima. Mas fazer o quê? Depois fui adensando a minha leitura. Eu vou comprar uma obra mais elaborada mas eu já li bastante sobre vários excertos do texto também em outros críticos, em outras instâncias, né? Mas enfim, a gente chega então em 1857, esse livro causa furor, o Flaubert é processado, o dono da editora é processado, o cara que imprime, se eu não me engano, também é processado, eles são todos processados como se fosse uma afronta à sociedade. Agora, isso faz com que a única obra do Flaubert que tenha vendagem seja essa, né? Porque aí causa esse furor, essa polêmica, e assim é que ocorre de vender, a vendagem. Então eu não digo que foi uma estratégia, mas porque o Flaubert não admitia. Quando chamavam de realista essa obra, então, o intuito era menosprezar essa obra. Realista era pejorativo, não era uma coisa, quando se dizia na época, era uma coisa para dizer assim, nossa, uma obra realista, uma obra podre, né? Uma obra besta que não vai para os cumes da imaginação humana, mas só trata de uma realidade seca e maciça. Não era uma boa obra ser assim, né? Chamada. Mas, depois, anos mais tarde, o Émile Zola vai perceber que o Flaubert é o pai do realismo. É o pai de um dos cânones mais valorosos da história da literatura, quer dizer, mais repercutivos, digamos assim, tem mais repercussão, e que até hoje existem traços de todas as literaturas dentro da literatura atual e em todas as outras, enfim, mas o realismo ele é uma escola que ensina muita coisa acerca do romance, né? O realismo de 30 no Brasil, por exemplo, se não houvesse o realismo anterior, não existiria esse realismo de 30. O Machado de Assis não seria um bom escritor, porque com Yaya Garcia, com Helena, o Machado de Assis não se demonstra um grande escritor. Na verdade, né, ele já mas é uma coisa assim, nada inovadora. Mas, então esse grande problema ocasionado, que foi esse processo que eles sofreram e coisa e tal, na verdade o que ele causa é a vendagem do livro, sendo que a única obra então que vende
de Flaubert é essa. O Flaubert é um desastre de vendas. Hoje é o grande... é um grande... Como é que eu posso dizer assim? Um dos maiores escritores que já foram vistos, né? Já foram colocados sobre análise, né? E o que nós temos, eu estou olhando uma coisinha aqui para não perder mas o que nós temos de interessante nisso tudo é que a gente segue sempre a mesma mão, né? Todos os grandes autores acabam sendo ficando submersos ali durante a vida, né? Mas essa obra, graças a Deus, ou graças ao processo, alguém que processou, a sociedade, sei lá, ela se torna um atrativo para as pessoas e faz com que Flaubert se torne conhecido, e talvez por isso também Flaubert tenha depois se popularizado tanto quanto se popularizou, né? Primeiramente, o Flaubert, ele tem uma história bastante irônica, digamos assim, sobre ele, que ele acaba escrevendo um texto sobre Santo Antão, né? Seria, como que é o nome? Deixa eu ver Flaubert, deixa eu ver certinho aqui os anos das obras e coisa do Flaubert, para eu tirar aqui os títulos. Sobre Santo Antão, aqui, deixa eu ir lá embaixo, vou pegar não, Wikipédia só, quero saber só aqui, a Tentação de Santo Antão, que depois vocês vão ver um quadro, A Tentação de Santo Antão, do Bosch, que é incrível, sabe, que parece que ele está em pleno Renascimento e parece que ele é um barroco, quase um pós-moderno, sabe? Eu acho que aquilo Bosch tem alguma coisa na mente que é muito avante do seu tempo, muito demais, sabe? E essa Tentação de Santo Antão, que ele foi acabar sendo publicado em 1874, o Flaubert ele é contemporâneo do Baudelaire, tá? Ele tem até uma relação. O Baudelaire valoriza muito a Madame Bovary, ele dá um valor muito grande. O Baudelaire ele perpassa por cânones indefiníveis, porque ele é um pontapé para o simbolismo, ao mesmo tempo é um pontapé para o parnasianismo, é um pontapé para o decadismo, é um pontapé para o realismo, e o Baudelaire vive 40 e poucos anos, se eu não me engano, e o Flaubert vai viver uns 60 anos de idade, né? Ele vive bem mais. E nas Tentações de Santo Antão, dizem aos boatos de que ele chama 4 literatos amigos dele, intelectuais amigos dele, e ele vai ler, e dizem que ele passa 4 ou 2, esqueci, mas ele passa 4 dias lendo essa obra, fazendo pausas para almoço para essas pessoas só, sabe? E quando ele acaba, um amigo dele que queria publicar ele diz assim: olha, faz de conta que você nunca leu isso para nós, porque tá uma porcaria isso, né? É isso que ele diz, né? E aí para não deixar ele desmotivado, porque ele tem um golpe, sabe? Porque ele trabalha a sua literatura, né? Ele tem um golpe tão grande que, para não ficar desmotivado, ele pega... Eu vou ter que coçar meu nariz, gente. Perdão, tá? Eu vou ter que coçar. Não é ranho, não. É coceira dentro do nariz. Mas daí ele, assim... Ele tem ele dá uma questão tão ruim nele, que esse amigo diz assim: por que você não escreve uma coisa mais contemporânea, né? As pessoas não querem mais saber de Santo Antão e papapá, né? Aí que ele vai escrever a Madame Bovary. E essa Madame Bovary, ela é inspirada na história de uma tal de Delphine de Lamar, tá? Que é uma notícia muito famosa na época, de uma mulher que suicida-se por causa das dívidas e dos amantes, tá?
É essa história, ele vai se basear nisso, né? E ele cria essa personagem que representa, sem querer, querendo ser romântico, é uma personagem que lê. Emma Bovary, ela lê. Existe até o bovarismo, que a gente vai falar depois, mas a Emma Bovary é, assim, é preponderante a leitura nela, ela lê Voltaire, ela lê tudo, mas ela lê os romances românticos, né, da época. Vamos dizer lá que ela vai ler o Alexandre Herculano, lá, que é o do padre lá, ela vai ler, que é maravilhosa aquela obra, eu gosto muito. Ela vai ler A Dama das Camélias, ela vai ler o quê? Ela vai ler tudo que se refere ao romântico, a esses príncipes encantados que aparecem na vida, esse amor devotado, sem tédio, cheio de aventuras, cheio de alegrias, cheia de beijos e paixões da instituição sagrada. Vocês sabem que o romantismo, ele é um ponto histórico que cria o amor familiar, que cria o amor. Agora eu não diria assim, é um reflexo da sociedade, é um desejo da sociedade já. Tem alguns professores que acabam dizendo assim, o amor é uma palavra criada pelos românticos. Não, o amor é uma palavra que a sociedade põe em foco e que o romantismo desenvolve de forma a demonstrar algumas nuances ali, que realmente a discursar sobre, né? O romantismo discursa sobre esse amor que é um desejo das pessoas e que nunca existiu verdadeiramente, né, gente? A gente sabe que nunca existiu. Agora, o amor existe? Alguma coisa existe, senão não ia ser tratado por tantos anos e mesmo em pleno realismo ser tratado alguma coisa nesse sentido. O que é realmente, eu não vou dizer, mas não existe esse amor que não se abala com o tempo, de almas gêmeas que vão... Tudo é uma luta, uma construção diária, um casamento é uma construção diária. Mas a Emma, envolvida com esses textos que trazem esse romantismo, a Emma acaba acreditando que seja realmente, que haja um amor romântico, que haja uma grande aventura para a vida dela, né? Mas primeiro o que a Emma fala, né? O que a Emma faz primeiro, né? Primeiro a Emma, ela se entrega a um casamento. Existe o Charles Bovary. O livro abre-se com Charles Bovary, que é a descrição desse Charles Bovary medíocre, né? Lá estávamos em pleno... Assim, fica bem... A gente percebe que o narrador do texto, embora seja um narrador em terceira pessoa, que depois, tipo, ele não é um narrador que está presente na vida, é um narrador assim bem diversificado, bem interessante, sabe, que eu acho. E é um narrador que se miscui na narrativa e que dá palpite sobre. O Émile Zola, se a gente for pegar, o Émile Zola na sua obra, ele vai tentar se manter ausente de sua obra. Ele tenta... O que o determinismo faz com a literatura? A corrente determinista, quando é assumida pela literatura, eu estou citando Émile Zola, e no Brasil a Luiz Azevedo, por exemplo, Émile Zola tem uma obra maravilhosa que é o Germinal. O Germinal devia ser trabalhado na literatura universal, devia ser tudo, mas a gente não teve tempo. Mas o Émile Zola, ele vai tentar manter-se distante, digamos, do julgamento, como se existisse, como se estivesse criando... Nós estamos em pleno tempo de positivismo crescente, né? E é como se a gente tivesse ali alguém que quisesse provar uma tese científica. Então ele se exclui da narrativa, como se isso fosse possível, como se ele não fosse dar julgamentos morais sobre aquilo que ele está trabalhando, porque ele está só a serviço da literatura. Eu vou deixar minha orelha para frente, porque eu fiquei com medo agora que ela vai ficar para dentro. Não vai, né? Vai cortar, uma vai ficar para dentro, uma para fora. Eu vou ficar com uma orelha grande e outra pequena. E aí, ele não vai... como é que eu posso dizer assim? Ele quer solucionar cientificamente
aquelas personagens que são determinadas pelo espaço geográfico, que convivem pela cultura em que estão inseridas, né? Então ele vai colocar tudo como uma tese. Tanto que a Luiz Azevedo, quando faz o Cortiço, ele está levantando um problema grande, que é um problema de moradia que ocorre, se eu não me engano, no Rio de Janeiro mesmo, à época, e de falta de saneamento. Ele coloca lá aqueles italianos que sujam tudo, porque existe um problema de moradias ali. Então ele está querendo demonstrar isso mediante a sua literatura, e ao mesmo tempo determinando ou deixando essas personagens de forma plana. Personagens planas são personagens, como já falei várias vezes, personagens que são delimitadas por um acontecer reto na vida que nunca vai mudar, elas não vão se transformar. Talvez haja uma diferença na Madame Bovary, talvez ela não seja plana. A Capitu, por exemplo, do Bentinho, ali do Dom Casmurro do Machado de Assis, ela é uma personagem totalmente esférica, né? Que ela é insolucionável. Já a Madame Bovary, talvez ela tenha uma planura maior, mas o Charles Bovary sim é uma personagem plana, que não muda. Ele é uma personagem totalmente sem graça. Então o narrador começa assim, ó. Estávamos em plena hora de estudo quando o provedor entrou, seguido por um novato de roupas burguesas e por um empregado que trazia uma carteira nos braços. Os alunos que dormiam despertaram e todos nós nos levantamos como se tivéssemos sido surpreendidos em pleno trabalho. O provedor fez no sinal para sentarmos e voltou-se para o mestre do estudo. Monsieur Roger disse em voz baixa: eis aqui um aluno que lhe recomendo. Vai entrar no 5º ano. Se o seu aproveitamento e a sua conduta o fizerem merecedor, passará para a turma dos maiores, por causa de sua idade. É o Charles Bovary. E ele é um aluno medíocre, no sentido mediano. Ele é bom ali e tal. É uma pessoa mediana. No casamento é mediano. Acho que é o que falam, que é um homem fraco e sem talento hoje em dia, né? Que não faz muita aventura no casamento. É um homem mediano, os pais queriam que ele fosse médico, ele se torna um cara assim que cuida de um agente de saúde. Ele se torna um agente de saúde, digamos assim, né? Que ele se descobre nessa profissão e segue. E ele vai cuidar, eu acho, da perna do pai da Emma Bovary, alguma coisa assim. Ele vai cuidar alguma coisa lá da Emma Bovary, do pai da Emma Bovary, descobre a nossa protagonista e se apaixona por ela, e realmente se apaixona. Ele sempre vai ser apaixonado por ela, ele não vai largar a paixão dele por ela. Mas ele é um homem muito sem graça, ele é sem graça em tudo. Ele não tem uma conversa legal, ele só comenta o que se comenta. É um dito cara que assiste a Rede Globo e fica comentando aquelas coisas, e com aquela vida monótona, como a nossa vida é monótona e chata diariamente, né? Mas a Emma Bovary, que participou de um tempo ali com freiras ali, né, de um internato, alguma coisa assim, que eu sempre me perco, ela vai ter uma liberdade leitora, ela vai conseguir ler muito, né? E ela vai sonhar com coisas além do que aquele casamentinho chato, né? E aí ela vai desenvolver um desejo de fugir ao tédio, né? Primeira decepção dela, o casamento é uma bosta. Ela pensa que vai ser, nossa, o casamento vai me salvar, eu vou ser uma pessoa muito feliz, e não é mesmo. Não tem nada de maravilhoso no seu casamento, e ela vai acabar então se decepcionando. Primeira decepção dela é essa na vida, né? Das suas leituras ela pula para a vida, e a vida não é agradável, não é legal como ela queria que fosse. Segunda decepção, ela vai ter ela engravida. Aí vocês pensam, a maravilha romântica da gravidez, ela já idealiza que vai vir um filho homem, porque um homem era o filho, até para ela, até para uma mulher, o homem seria a melhor cria que viria da barriga da mãe, e ela ia dar alegria ao Charles Bovary, e esse homem ia chegar, e nasce uma menina, e essa menina ela acha a menina feia ainda por cima,
e ela não gosta dessa menina, e não gosta de ter menina, e ela se decepciona então com o nascimento da filha. A maternidade então se torna a segunda decepção de Emma Bovary. Emma Bovary trata se vocês verem, o Flaubert pensava que estava fazendo algo, eu não sei o que o Flaubert pensava que estava fazendo algo romântico ali, né? Porque ela despreza absolutamente o amor pela filha. A filha não lhe vale nada. Ela não é amada, ela não é tratada como nos livros românticos ela poderia ser. Ela é tratada com desprezo. Ela é desprezada, simplesmente desprezada, tá? Então assim, por ela ser desprezada, pessoal, então ela se torna gente, eu tô com dúvidas nesse meu boné, ele é muito grande, mas é bonitinho, né? Ela é desprezada em absoluto. Tanto que existe uma cena, eu não lembro se é na segunda parte, existe uma cena não, é na primeira parte já, mas existe uma cena em que a menina vem, ela chega em casa, a menina vem, nossa, toda feliz para abraçar ela, porque ela chegou em casa e tal, e a Emma simplesmente ignora essa menina, empurra ela, derruba ela no chão, a menina cria um machucado, o pai tem que tratar, quem vai cuidar da menina é o pai. A Emma, então, na verdade, é uma personagem decepcionante também, né? Mas, uma coisa é certa, a Emma Bovary é amada por Flaubert. Flaubert, ele trata essa Emma Bovary, ele trata essa personagem com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Uma vez um crítico disse sobre um conto meu, que eu tratava as personagens com muito carinho, né? Com muito amor, e eu nem entendia muito bem isso, mas na Emma Bovary, você acaba vendo isso. Que a personagem Emma Bovary, o Flaubert é apaixonado por ela. Tanto que a gente vê no final, né? A dificuldade dele despedir-se da Emma Bovary. Como ele demora para matar essa mulher, meu Deus. Como ele demora para essa mulher morrer. Ele faz a gente se angustiar, ele faz a gente quase chorar, gente, com aquilo lá, né? Quase chorar não, né? É que a gente não chora porque é mais realista, mas se bem que eu chorei lendo Franz Kafka, lendo A Metamorfose de Franz Kafka, no final eu me desci em choro. Já chorei também com o meu pé de laranja, eu choro com tudo mesmo. Então assim, o livro ele é feito em camadas, né? Fala-se em ordem compósita também para esse livro, mas ele é feito em camadas. O Flaubert, ele tá quando a França reestrutura o ensino, né? Que é gratuito para todos. Eles têm planos muito bem fundamentados sobre planos de, como é que eu posso dizer assim, planos de trabalho. A França sempre tem uma atenção muito grande nisso, e nesse sentido o Flaubert também ele planeja essa obra assim com uma profundidade, com uma calmaria, com uma busca muito grande de acertos, e ele vai trabalhar com essa obra assim detalhadamente, né? E ele vai ter assim um enredo, e aí que eu falo, ele tem um enredo muito satisfatório. Ele é o que cria a palavra scénario, que é roteiro, é o Flaubert. Ele está trabalhando com cenas que antes eram trabalhados quadros, as pessoas trabalham às vezes com quadros, o Flaubert com cenas. Aí ele aproxima a literatura do cinema quando nem existe cinema, inventando o nome roteiro, né? Criando esse nome roteiro. As personagens desse livro, a Emma Bovary, essa personagem, ela está entregue à lei do desejo. Na verdade, o que ela busca é a fuga ao tédio com os romances. Quando ela vê que o casamento não lhe proporcionou a felicidade que ela esperava encontrar, quando ela percebe que, além do casamento não lhe proporcionar essa felicidade, a maternidade não lhe traz a felicidade que ela esperava encontrar, então o que acontece com a nossa querida Emma? Ela vai se entregar aos amantes. Primeiramente, ela encontra o Leon, né? Mas como ela fica grávida tal,
Então então antes mesmo da gravidez. Quando ela ficar grávida, então o leão ele vai embora. E assim eles não consumam esse momento de adultério, né? Que vai ser consumado com o Rodolfo, né? Rodolfo, acho que é, né? Esse Rodolfo que vai acabar transformando a vida dela num inferno, né? Esse Rodolfo, eu vou falar Rodolfo, gente, essa personagem, ela vai entrar na vida de Emma Bovary e vai ser amante da Emma. E a Emma, para cumprir, para fugir, porque assim, ó, no fim das contas, ela vai perceber que que o amante dela também, que esses amantes, tem um crítico que vai elencar vários amores, né? Que a Emma ela não se apaixona só por Charles, por Leon, por Rodolphe ali, né? Ela elenca a fragilidade da Emma em se apaixonar, no sentido de até os pés, quando ela lembram aquela cena em que ela, vou chamar de cena porque o Flaubert assim chama, né? Aquela cena, meu Edgar Allan Poe está aparecendo de novo. Aquela cena em que o Flaubert ele acaba ele acaba chamando de cena, acaba colocando a Emma indo beijar os pés de Cristo. A paixão que ela sente ao beijar por Cristo é uma paixão também que me parece platônica, mesmo porque por Leon a paixão é platônica no primeiro momento, né? Não ocorre nada mais, são conversas e papapá. Quando ela consuma, ela acaba cometendo o adultério com o Rodolfo, eu não sei falar direito, ela vai acabar tendo como é que eu posso dizer assim? Ela vai acabar também vendo depois que vira monotonia de novo. Tudo vira monotonia. E a grande fuga do tédio dela é justamente, e tem que lembrar que esse romance ele ocorre no tempo do rei Luís Felipe, que é considerado o rei burguês. E a Emma Bovary, ela começa a gastar. Ela gasta muito, né? Ela gasta muito dinheiro para cumprir esse tédio, é igual nós hoje em dia. Então, se você vê, o Flaubert já está colocando em 1856 a questão, o problema do consumismo exagerado, o consumismo irrefreado, que é o que a gente vive hoje. E a Emma começa a comprar coisas e presentear o Rodolfo com essas coisas que ela compra. E ele logo entende que pode se aproveitar muito dessa situação. Então, assim, como é que eu posso dizer? É um ponto de acesso para a gente entender também que na vida da gente entram pessoas interesseiras, interessadas no que a gente tem. E ali é o que acontece, entram pessoas interesseiras na vida dela, e essa pessoa ela deseja tirar o que ele pode dela, tá? E ela não percebe. E na vida de todos nós, então a Emma Bovary também é uma questão didática, é uma questão de ensinamento. Você vai entrar numa fria se você se apaixonar por qualquer pessoa aí que pode estar te passando nó. É o que o Rodolfo faz com a Emma Bovary. Ele vai sugar dela, vai tirar dela o que ele pode. Mas não tanto apenas pelo tirar, né? Ele também está cumprindo nela, ela sabe que está cumprindo nela uma fuga a esse tédio eterno da vida, tá? Ali nesse momento também, a ironia é muito grande. Com Baudelaire, a ironia com Flaubert se torna muito grande. O Flaubert, então, nesses palpites que eu digo que ele tem no narrador dele, se você perceber, existem muitas partes na leitura, se você percebeu, não tem como não ter percebido, né? Na leitura há muitos pontos que ele está trabalhando com itálicos. Esses itálicos denotam
pontos de vista do Flaubert dentro da obra. Ele põe muitos seus pontos de vista. Então ela é um narrador intruso, tá? É um narrador que se intromete na vida das personagens. O grande fulcro, o grande ponto da época. Talvez o adultério, um dos grandes pontos de espanto ou de escândalo dessa obra na época é que o primeiro encontro com o primeiro amante que ela tem ocorre na Catedral de Rouen, dentro de uma igreja. Isso já era já não era comum haver adultério. E ao encontrar o amante dentro de uma igreja, que era o local mais propício, que até hoje vocês assistirem como é que é aquela adaptação várias peças de teatro, romances, acabam reproduzindo isso. Porque a igreja é um lugar que a mulher pode ir, o homem pode ir, pode se encontrar meio assim às avessas, né? Até aquele filme lá, Lisbela e o Prisioneiro, vai mostrar eles se encontrando na igreja e coisa assim. Só um segundo, pessoal. Madá, só um segundo. Madá, você isso aqui, você viu? Aham. Depois eu te falo por quê. Perdão, pessoal, tô de volta. Então assim, ó. Uma questão que deixa essa obra mais escandalizadora, acho que o mais escandaloso de tudo é que a Emma Bovary é uma personagem masculina, como alguns dizem, ou seja, é uma personagem fálica. Falo é pênis, né? É uma personagem fálica. Por que é uma personagem fálica? A Emma Bovary, ela decide o seu próprio destino em todas as suas ações. Ela decide ter amantes e tem amantes. O Charles Bovary baixa a cabeça até quando encontra as cartas dos amantes, continua amando ela. O Charles Bovary é um service dela. A Madame Bovary decide sobre a sua morte. Ela decide morrer. Entende? Ela não espera pelo destino e nem é levada a isso. Ela decide, eu vou morrer. Aí, a morte dela, pessoal, é spoiler, mas vocês já deviam ter lido. Quem está assistindo viu um spoiler agora se não conhecia a obra, né? Tem que assistir. Sempre eu indico uma coisa, ó. Você vai ler uma obra, leia a obra primeiro. Depois, sim, você pode pensar em por exemplo, em ler críticos ou assistir essa aula. Antes você tem que ler a obra, porque senão você vai para a obra pensando o que eu estou falando, e às vezes eu não estou falando tudo que você pode ver, ou às vezes você pode ver alguma coisa que eu impedi você de ver. Entende? Porque assim, se você olha antes para aquilo, você pode ver uma coisa a mais, e quando você soma com o que eu falei, você fala, mas então isso e aquilo eu vi a mais. A mais no sentido de ligar uma coisa com a outra, e aí você pode me ensinar uma coisa a mais, entendem? E a gente soma conhecimento. E assim, quando ela decide sobre morrer, ela diz que ela diz não, parece-me que o que ela decide é porque ela está endividada. Mas, gente, ela poderia solucionar diferentemente isso. Ela busca ajuda de todos, dos amantes, mas o Charles Bovary, ela podia continuar enrolando ele, parcelar essa dívida, pagar. Porque, assim, o vendedor lá, aquele que vende as coisas para ela, deixa eu ver, cadê o nome desse vendedor? Ai, meu Deus, cadê? Leroux, é o Leroux, que é o vendedor. Ele vai se aproveitando da gana dela por comprar coisas. Vai se aproveitando dela também. E ela vai comprando, se enfia num buraco e tá com a dívida tão alta que ela não consegue vencer. Mas, a meu ver, não é isso que leva ela ao suicídio. A meu ver, ela decide-se porque o medo dela de não ter amantes, a visão dela de que nada vai satisfazer ela,
sabe? E se ela ficar sem amantes, e aí? O que ela vai fazer da vida dela? Então é uma coisa muito mais que vai além dessa questão de simplesmente não ter dinheiro para pagar a conta, né? E o fato de ela decidir o que ela quer sobre a vida faz com que a época se escandalize se escandalize absolutamente com o que ela tá promovendo num mundo machista, absolutamente machista. Ela vai escandalizar homens e mulheres. É isso que acontece. E quem que vai aceitar essas questões? Não aceitam-se essas questões. Não se aceita essa questão, não se aceitam essas questões. Agora eu confundi a voz passiva, a voz ativa, a reflexiva. Aí, pessoal, então assim, esse enredo leva o leitor a um mundo que à época era inadmissível, tá? Principalmente da mulher tomar frente. Mas a Emma é uma personagem absolutamente que guia o seu destino, que recusa as nuances do mundo burguês em que ela está inserida. Ela é uma personagem totalmente desencontrada com o mundo que ela vive, tá? Ela é uma mulher posta avante do marido, que é um medíocre. O Charles Bovary é sempre posto em sua mediocridade. E ela é muito mais forte que o Charles Bovary, que é uma outra coisa que talvez seja inadmissível, porque nos romances românticos, vocês podem ver, sempre o homem toma parte. A Luciola, por exemplo, ela pode ser poderosa no sentido dela delimitar algumas coisas sobre a sua vida, mas no fim ela entrega sua irmã ao grande amado da vida dela. É tudo o homem que vai levando, né? Então esse é um romance, por exemplo, que vai mostrar as grandes expectativas do ser humano, no caso ali de uma mulher, mas as grandes expectativas todas frustradas, todas as expectativas frustradas, como a vida é frustrante, como a vida é maçante, como a vida não vale nada para nós, como a gente vai morrer e vai ser isso. Por isso que a gente tem que se acostumar com outra leitura do mundo. A nossa leitura do mundo, ela tem que transparecer a nossa simplicidade, porque se a gente buscar grandes aventuras diárias, a gente não vai ter. Salvo raras exceções, de tempos em tempos, a gente vai ter sempre uma grande monotonia, né? Vamos ver. Outra questão que talvez leve a Emma ao suicídio, seja uma questão que daí você entra lá em Freud, que é a histeria, que a Emma Bovary sofra de histeria. Eu não vou entrar absolutamente nesses termos, porque não é algo que eu possa conduzir muito bem, mas ela tem um grande medo de não ter amantes, isso é verdade. Ela vai ter um medo indefinido de não ter amantes. Aí ela vai assim, como o Rodolfo, ele vai iludir ela vai encher a mão dele de grana, de presentes e coisa e tal. Ele vai se aproveitar disso, e aí ele marca de fugir com ela. O pior é isso, ele marca de escapar, de fugir com ela, de ir embora com ela. Quando ela quando vai se concretizar essa ação, ela fugir, daí ela fugir do tédio, ela fugir do Charles, ela fugir da filha, ela vai ser enganada, porque daí ele vai mandar uma carta para ela dizendo que não vai acontecer aquela fuga. Pensa a grande decepção dela. A decepção dela, então, é com o casamento, a decepção dela é com a maternidade, que são todas as grandes expectativas que ela tem que são frustradas, e por fim a decepção dela com os próprios amantes. Então talvez não é nem o medo de não ter um amante, mas é saber que mesmo tendo amante... A Emma Bovary é uma mulher muito inteligente, ela não é uma mulher burra, e eu acho que então, nesse sentido, o próprio fato de ela não conseguir...
o próprio fato dela perceber sua situação no mundo. Ela vai ver que ela não tem condições. Opa, quase derrubei tudo aqui. Só um segundo, gente, eu vou desligar minha internet, porque senão eu vou fazer cagada. Perfeito, tá? Senão vai tocar o telefone aí, o WhatsApp, quase derrubei tudo aqui. Tá, então assim, pessoal, ela percebe, na minha opinião, ela percebe no fim das contas que nada vai satisfazer os seus desejos, que nada vai conseguir salvá-la dessa grande tristeza, tá bom? E aí ela vai o quê? Vai se tornar uma personagem desvalorada, sem alegria na vida, e vai simplesmente cometer o suicídio. Aí ela vai no boticário, vai roubar um frasco de veneno do boticário aí a gente vai entrar ali na terceira parte do livro, nos momentos mais angustiantes de toda a literatura, porque o Flaubert, acho que por gostar muito dessa personagem, por amar essa personagem, ele vai estender a angústia dela, a doença dela, a aparência dela, os gritos dela, a dor que ela sofre, que começa a parecer uma eternidade aquilo, e a gente sofre junto, e dá uma angústia até ela, morrer. Que é algo, uma das... ele cria uma extensão muito grande para essa morte dela. É muito doloroso, é muito dolorosa essa morte. Causa até em mim qualquer pessoa causa um desconforto muito grande, né? Porque você vai percebendo ela definhando, sabe? E o Charles Bovary, o marido traído, corno, manso, sempre do lado dela, sempre ali cuidando dela, sabe? Descobrindo tudo, mas ali do lado dela. E no fim, eu creio que pro Flaubert se despedir dela, ele faz todo esse rodeio e deixa a gente angustiado até que ele se despede dela, até que a nossa querida Emma Bovary falece e a gente se livra dessa dor e angústia. Na verdade, morreu, graças a Deus, porque é uma coisa assim muito penetrante, muito dolorosa. E eu imagino quem viveu uma situação desse gênero, de ter alguém doente ali em casa, deve sofrer com esse livro pacas, porque é um horror. Agora, a literatura realista, ela lança a gente a um patamar de que a gente possa não sofrer muito com a falta da personagem, porque ela não deveria ser uma personagem cativante demais, porque ela é uma personagem realista. E no caso do Charles Bovary, realmente, se ele morresse, ninguém ia dar nem bola, porque é um cara tão medíocre que não dá, que é um saco, né? E a Emma Bovary, ela é tão realista, é tão canalha nas suas atitudes, tão egoísta, é um egoísmo tão extremo que ela tem dentro dela, que ela, quando ela morre, começam a aparecer as dívidas para Charles Bovary, que ela detonou o dinheiro da família Bovary. E aí, quando a família dela, no caso, quando as dívidas começam a aparecer, o Charles Bovary começa a se macular por dentro, a ficar desesperado por causa da filha. A filha não vai ter bem nenhum, a filha vai ficar na merda, na miséria. E se um homem não tem dote para juntar a sua família com outro homem, embora nós estejamos numa época burguesa, que daí muda um pouco essa questão, mas sempre contam-se os dotes. E uma menina tem que ser casadoira, tem que casar. Se ela não casa, ela tá fudida, gente, né? E aí vocês pegam o exemplo do Fogo Morto, das duas meninas, a filha do Lula e a filha do Mestre Amaro, que não casam, e os caras vão lá na casa malhar, tirar sarro delas por causa que elas não casaram. Uma mulher não casada à época de Flaubert é uma mulher inválida. A mulher só tem valia quando tem um marido. Por isso a gente tem que se admirar de casos como Virginia Woolf, mais lá na frente, como as feministas.
porque elas tiram essa marca no tempo, que a mulher vale sim, sozinha, ela não precisa ter um marido para valer alguma coisa. Mas a essa época não vale. Eu acho que tem uma preocupação ali, e uma preocupação mesmo, porque o Charles, seja medíocre como seja, ele é um bom homem. Ele é um bom homem. É um homem que não trai, é um homem que não é safado, é um homem que cuida da família, que cuida dela até a morte, mas é um homem sem graça, fraco e sem talento, como dizem minhas amigas. Mas aí, pessoal, pensem aqui comigo. Aí o Charles se vê com todos os móveis de sua casa em leilão, porque a mulher dele, a esposa dele, gastou todo o seu dinheiro, está tudo hipotecado. E mesmo assim, ele ama a esposa, mesmo depois da morte, ele continua amando a esposa e preocupado com a filha. É uma questão assim, que aí você entra, se você pensar numa Lucíola, que é o que eu falei que ia comparar. A Lucíola, ela trabalha de prostituta a vida inteira, ela não consuma o seu amor com o rapaz lá que ela ama, porque ela sabe que não vai ser boa para ele, mas ela entrega a sua irmãzinha, depois da família morrer, da mãe, eu acho que a mãe e o pai dela morrem, né, que ela é expulsa de casa, e ela entrega a sua irmãzinha para o cara cuidar, mas ela deixa dinheiro, um monte de dinheiro, ela guarda dinheiro, todos os presentes que ela ganha, ela vai vendendo e guardando dinheiro para sua irmãzinha. A preocupação dela especificamente não é com ela em nenhum momento, porque o modo romântico de ser é você se preocupar com o outro. É uma face cristã, que é romântica, você se preocupar com o outro e não consigo mesmo. E a Emma Bovary, ela tem toda uma quebra com esse romantismo, porque ela não se preocupa minimamente com o outro, ela se preocupa só em satisfazer seus próprios desejos. É a lei do desejo. Mas ela adentra, e daí o Flaubert é genial nisso, que ela adentra para a satisfação dos seus desejos, acontece o que nós fazemos hoje. Para que diabo que eu comprei esse boné aqui se eu tenho um monte de boné? É para satisfazer um tédio meu que é ilógico, que não vai ser satisfeito, eu vou continuar insatisfeito, eu vou ver outro boné e vou querer comprar outro boné, porque é uma futilidade intensa. E uma das coisas que agride a sociedade da época também é o Flaubert não gostar do modo como vive a burguesia de seu tempo, essa classe média nojenta, essa classe média não, essa burguesia nojenta, que é o que ele critica, e é o que ele faz parte, porque ele é de uma família abastada. Então ele não consegue vender sua obra, ele mostra o trabalho do escritor, é o primeiro caso de escritor-trabalho, que escreve por trabalho mesmo, e que ele demonstra e faz questão que os outros vejam que ele está trabalhando, porque é um tempo burguês que exige isso, mas ele não consegue nada de dinheiro. Ele consegue com a Emma Bovary, né? Com a Madame Bovary, por causa que se torna pitoresco, né? Um caso que foi processado, que eles foram processados por isso, então vamos comprar a obra. Mas ele não consegue ganhar dinheiro com isso. E ele acaba ganhando dinheiro com ele acaba ganhando dinheiro, não. Ele só acaba vivendo porque ele é de uma família abastada, que tem dinheiro, tá? E ele critica a sua própria classe. E daí nós entendemos, e por isso que eu falei da caneca do Elvis Presley, que hoje eu não estava, e que se tivesse, né, que eu uso ela para mostrar que é o Elvis Presley, por exemplo. Essa é a grande futilidade do mundo burguês e tacanho em que a gente vive até hoje. A Revolução Francesa trouxe coisas boas e trouxe a burguesia, né? A burguesia é um movimento que deveria ter se acabado. A burguesia é um processo econômico que deveria aparecer e rodar e sumir, e aparecer alguma coisa como o comunismo depois. Mas o burguês tenta manter isso, porque é muito valioso para um burguês explorar o trabalhador, o operário, né? Agora, essa futilidade que nós vivemos até hoje, que o Flaubert mostra nessa época, é a futilidade do dandy da época também, que Baudelaire está inserido, por exemplo. Essa futilidade se dá pela nossa ligeireza das coisas. As coisas são todas efêmeras para nós.
Ah, nós temos um romance. Líquidas. Se torna bem mais líquida na pós-modernidade. Mas são coisas fúteis que a gente emprega dinheiro nelas para a gente poder se satisfazer, mas elas não satisfazem a gente bosta nenhuma. Não há satisfação nessas coisas, mas a gente emprega, a gente acredita satisfação nisso. Então a questão da Emma Bovary, da história da Emma Bovary tem tudo isso, né? E o fato, e depois assim, o que eu não concluí do enredo, porque não é o enredo que me custa aqui, é explicar assim os valores dessa obra perante o tempo. E eu espero que eu esteja colocando tudo que deve ser colocado. Eu vou até conferir de novo. Mas uma das questões também que são salutares aqui é desse amante, porque assim, quando ela encontra o Leon é um cara que lê poesia, que lê Lord Byron, se eu não me engano, que tem toda uma questão bastante profunda na vida e tal. É um cara charmoso, bonito, gostoso, né? É um cara que vale a pena. E ela não consuma esse ato, mas quando ela vai consumar com o Rodolfo, vocês veem que já não tem a mesma significação, sabe? Ela tá tão descontente com o Charles Bovary que ela se entrega a um cara canastrão. É um cara aproveitador, canastrão, que não tem nada para adicionar à vida dela, que não tem nada com as leituras que ela faz. Não é nada daquele príncipe com quem ela sonha, entenderam? Então é um cara que realmente vem para estragar a vida dela. E ele vem para estragar e ela permite que estrague a vida dela, né? Ó, minha orelha ela tá adentrando mesmo. Sei lá, isso aí é esquisito. Ela é um cara que vai estragar totalmente a vida dela. E aí que eu digo para vocês que ela tá entregue tão fortemente a um sentimento de não afetividade na vida, de só acontecerem coisas ruins, digamos assim, tédio e monotonia, no principal dos pontos, que ela acaba se entregando àquele cara que é canastrão, que é um babaca, para ela cumprir, simplesmente se livrar do tédio da vida, simplesmente para isso. E ela se livra realmente com esse aproveitador, né? E gasta muito dinheiro como uma compensação burguesa. Ela gasta porque, tipo, para se livrar do tédio mesmo, para fugir ao tédio. E quando esse Rodolfo foge, vai embora, deixa uma carta para ela, às vésperas de fugir com ela, então ela reencontra o Leon. Ela reencontra aquele rapaz bonito, inteligente, que tinha ido estudar, se eu não me engano, ele tinha saído para estudar. O Leroux continua vendendo para ela, tá? Ela continua gastando, e quando ela se envolve com esse Leon, peraí, tava vendo aqui uma coisa. Quando ela se envolve com esse Leon, ela se torna uma, como é que eu posso dizer assim? Ela se felicita de novo por estar com um cara que ela pode ter uma relação interessante pela vida para fugir desse tédio, tá? Aí, pessoal, ela faz o quê? Ela tem de novo uma decepção amorosa. Mais uma vez, uma decepção amorosa. Ela consuma, mas tem a decepção. E aí que depois de ela pensar que não vai ter mais amores, que não vai ter mais aventuras, vivendo esse tédio da vida, ela resolve roubar esse frasquinho do boticário e se matar. E suicidar-se. E aí vem a angústia do suicídio e vem toda a decepção do Charles. Mas o Charles, ele nem é capaz de se decepcionar, parece-me, gente, sabe? De tão medíocre que é a vida dele. E assim eu concluo essa fala rápida e superficial sobre Madame Bovary de Flaubert. E como eu consegui concluir rápida essa fala, e como eu não tenho alunos, eu vou dar uma pausa, um intervalo agora, se alguém chegar,
e ver aqui no final, saiba que há um intervalo e eu vou apresentar para vocês o Corvo e alguma fala sobre o Edgar Allan Poe, que é o que eu pretendia fazer, e para a gente não deixar de lado o Edgar Allan Poe, eu quero ler o Corvo para vocês, para eu estar trabalhando com outro conceito que é o romântico, tá bom? Da literatura romântica, beleza? Então, eu vou parar aqui um pouco, dar um intervalo, mas vocês saibam que eu estarei de volta se alguém entrar na aula agora, porque está em contraturno, eu sei que não era uma obrigação assistir, é só para vocês se basearem, mas quem chegou até aqui é o que vai valer, mas eu vou trabalhar com o Corvo também, então. Será nosso último tema antes da prova, e depois eu vou postar o Corvo para vocês também no YouTube, tá? Valeu, pessoal, até daqui a pouco. 10 minutinhos ali eu já tô de volta.